qual que é a importância do pó descolorante? Antes que a gente fale de qual que é a importância do pó descolorante, é importante saber para que serve um pó descolorante. Um pó descolorante que muitas pessoas conseguem até achar que tem substituição no sal amoníaco, na descoloração de pelos, e tá tudo errado. Se você quer saber um pouquinho do pó descolorante, fica comigo até o final, que tem muita coisa bacana, muita coisa interessante. E para que a gente possa entender o processo de descolorir, é importante que eu saiba quais são os processos de clareamento. O que existe no mundo de descolorir os pelos, descolorir os cabelos, né? E eu preciso entender qual que é esse processo e quais são os processos envolvidos no pó descolorante. Seria a descoloração global. O que é uma descoloração global? Descoloração global é uma descoloração total. É onde você quer clarear o seu cabelo, alguns tons que a tinta não consegue clarear, porque a tinta não clareia a tinta, mas você pode sim conseguir uma abertura de tom. O pó descolorante te oportuniza clarear o cabelo de tal forma que, se nós não tivermos um profissional responsável, o cabelo pode cair, pode ter um corte químico. Isso no caso da descoloração global. Mas é possível a gente mudar a cor do cabelo, um tom, 2 tons, 3 tons, fazendo a limpeza de cor. Ou seja, uma descoloração leve, antigamente conhecido como shampooada ou shampoozada. Mas a gente sabe que o processo de clareamento hoje mais comum, mais utilizado, mais buscado nos nossos salões de beleza, que podemos até falar na nossa galinha dos ovos de ouro, são o processo de luzes, de mechas. O que entende-se por luzes? Entende-se por luzes aquelas mechas fininhas, aquelas mechas transparentes ou naturais, e mechas aquilo que tem definição. Agora nós temos ombre hair, que é o clareamento de pontas. Isso tudo depende de um pó descolorante. E claro que nessa múltipla opções de clareamento, existe uma múltipla opção de pó descolorante. E eu trouxe alguns para vocês, não trouxe todos, ainda falta alguns, claro, eu vou te falar qual que falta, porque impossível trabalhar com todos e impossível discorrer sobre todos. Claro que cada um com a sua função, cada um com a sua especialidade. Então, dentro dos pós descolorantes, o mais comum é o pó descolorante branco e o pó descolorante azul. O pó descolorante branco foi o que reinou durante muitos e muitos anos. Se você conhece algum cabeleireiro, algum profissional da área de beleza, que você sabe que vive no universo das louras, no universo do clareamento, que tem dificuldade de compreender o clareamento de cabelo, mechas, funcionalidades, aproveita para você compartilhar essa live. Logo aqui embaixo no seu celular tem um aviãozinho de cabeça para baixo, pontiagudo, parecendo uma gaivota. Vai lá, compartilha, esse material é muito interessante, que aliás, quando entra parte da prática, é aquele que me enche os olhos de prazer de falar. Teoria é muito bacana, mas teoria aliada à prática, a alguns métodos, faz toda a diferença e a gente fica super satisfeito. E falando do pó descolorante, o pó descolorante branco sempre reinou. Claro que hoje nós temos opções do pó descolorante azul, do pó descolorante, e o pó descolorante branco, subentende-se que o pó descolorante branco é aquele pó que te permite uma tranquilidade para trabalhar. Ou seja, ele trabalha com mais lentidão, mas não é muita coisa assim não, depende da dosagem, depende da mistura do oxidante que você estiver usando, né? Nós temos o pó descolorante azul, que hoje é o que a gente chama de anti-laranja. Muitos dizem que isso é pigmento, outros dizem que não, mas é bom que a gente saiba. Nós temos o lilás também, que na verdade é o lilazinho, um roxinho. Temos o pó descolorante verde, que ele é antivermelho.
utilizado por pouquíssimas marcas, normalmente por marcas mais populares. Pó descolorante cinza, ou seja, grafite, que é utilizado para morenas iluminadas. O pó descolorante cobre, que já permite chegar a uma cor de pó descolorante de acobreado, sem tanto dano para o seu cabelo, se você tendo já um direcionamento, sem precisar tanto do direcionamento de um tonalizante. E o pó descolorante vermelho, para quem tem os cabelos negros, pretos aí e gostaria de umas nuances, para não usar um pó descolorante convencional, que seja o branco ou o azul, e depois ter que tonalizar, você já consegue fazer um direcionamento usando o pó descolorante vermelho, que já quase chega na cor avermelhada, e você vai usar o tonalizante. Se o cabelo não tiver uma descoloração uniforme, só para direcionar a cor. Mas claro que essas são as opções para a linha profissional. Para a linha profissional, existem algumas opções que você pode encontrar em forma de sachê. Falando em sachê, é legal que o que é o sachê? Sachê é o que você encontra no mercado. Normalmente você tem duas opções, que o ponto de partida nós temos 20 gramas e nós temos 50 gramas, que seja os envelopes que você encontra no mercado popular, tanto das marcas mais acessíveis, populares, como das marcas convencionais, tradicionais e profissionais. E claro que o filé, eles estão em embalagens grandes, embalagens profissionais, onde que nós podemos disponibilizar para o profissional da beleza capacitado melhor. E nós temos as opções dos sachês, tanto de 50 gramas quanto de 20 gramas, para aquele profissional que quer utilizar uma dose única ou que faz um delivery, um a domicílio, e que você já tenha fácil acesso de encontrar. Lembrando que as opções de sachê, ela não te dá tanta opção assim, quando eu digo de um pó descolorante profissional. E para que você possa compreender isso, é legal que você, se você não lê rótulo, comece a ler. Que existe um apelo visual em relação à embalagem que chega a ser doída. De que forma? As embalagens têm um apelo visual que é quase tudo o mesmo tamanho. Aí você vai olhar na embalagem, nós temos o pó descolorante de 300 gramas, nós temos a opção, por exemplo, uma opção que nós temos aí é Amende, Yamá, pó descolorante de 300 gramas, mas nós temos pó descolorante de 400 gramas também. Temos aí a Neton, tem várias marcas que é 400 gramas. Temos o pó descolorante de 450 gramas e tudo no mesmo tamanho de embalagem. De 500 gramas, que é o mais utilizado, que a gente chama de embalagem universal, de embalagem profissional, a mais utilizada em todos os salões de beleza para os nossos profissionais, 600 gramas e 800 gramas, que equivale a duas embalagens de 400 gramas. Então, pouquíssimos profissionais sabem que existe essa diversidade de gramatura. Então, pessoal, fique atento. A história de falar que eu comprei um pote de descolorante, ela só sabe se ela é rentável, se realmente ela vale o valor de cada grama, se você souber quantas gramas tem o seu pó descolorante. E para que a gente possa entender as vantagens e as desvantagens, o que a gente faz com o pó descolorante, qual eu não peço, qual eu não uso balança, qual eu não uso dosador. E o nosso assunto hoje é a importância de dosar, a importância de medir. Eu vou discorrer sobre a teoria rapidamente e vou te falar da prática, que aliás é um assunto muito apaixonante. Apaixonante por você olhar uma medida que eu vou mostrar toda para vocês e você saber quanto custa num simples potinho que parece ser simples, mas tem ouro. É muito bom. Então, se eu não meço ou peso o pó descolorante, quais são as desvantagens que eu tenho?
Eu tenho desvantagem de ter desperdício do produto, eu tenho desperdício financeiro porque eu não sei calcular, eu não sei quanto de produto eu utilizei no procedimento. Se eu uso aleatoriamente, eu posso ralear esse pó descolorante e o risco de manchar é muito grande, porque vai escorrer esse produto no couro cabeludo e vai criar uma tigresa, uma oncinha pintada. E eu posso também, se um pó descolorante é ralo, eu vou manchar esse cabelo. Eu vou manchar e eu vou amarelar. Porque se eu preciso de um clareamento mais rápido e com percentual de perolado, de uma tonalidade perolada, bege, que saia do laranja, é legal que eu tome cuidado em relação às medidas. E se eu preparo um pó descolorante que eu não meço, só no famoso olhômetro, e ele ficou ralo, além do desperdício do produto, o desperdício de dinheiro, eu não saber quanto que eu gastei de produto, eu não saber fazer a formação de preço, eu mancho esse cabelo, eu amarelo esse cabelo e ainda pior de tudo, eu retardo o clareamento. Pó descolorante ralo retarda o processo de clareamento. E o que eu ganho quando eu meço o pó, quando eu peso o pó? E quando eu falo peso, eu uso o meu anjinho do controle, que é a minha balança, que é a minha queridinha. Aliás, não é só queridinha, é ela que me permite ganhar dinheiro a cada centavo com precisão. Mas claro que eu sei que nós temos profissionais, muita gente boa aí no mercado que tem medo de balança, aí vai usar um dosador. E para que eu possa usar um dosador, também é possível fazer uma média. E se eu começo a medir, se eu começo a pesar, vem aí a desvantagem. A primeira delas, que é bacana, é não ter desperdício de produto. Ter clareza nas medidas, eu vou ficando com o olho tão biônico, tão biônico, tão biônico, que a hora que eu olho para cada cabelo, eu já sei mensurar quantas medidas eu vou utilizar de pó descolorante, de água oxigenada, eu posso saber quantas gramas eu vou utilizar. Isso facilita para que eu possa dar um orçamento. Só de olhar eu já tenho uma noção prévia, né? E não vou deixar sobrar pó descolorante, eu posso preparar ele pouco a pouco e posso criar o ponto de partida. O que é ponto de partida? Ponto de partida é a medida padrão que você estabelece em preparar a cada vez que você vai na balança ou a cada vez que você vai no dosador. O meu ponto de partida, quem ditou ele foi o mercado popular. Se eu encontro um pó descolorante de sachê de 20 gramas, automaticamente esse é meu ponto de partida. Cada vez que eu vou na balança, eu vou preparar 20 gramas. E eu posso preparar 50 gramas? Posso preparar 50 gramas de uma só vez. Qual que é a diferença de eu preparar 20 e eu preparar 50? É porque eu vou perdendo o poder de aclaração. Quanto mais tempo o pó fica preparado na minha cumbuca, na minha tigela de produto, mais vai retardando a ação da aclaração. E com isso eu posso também, se eu não quero comprar os meus sachês de pó descolorante, eu posso fracionar, criar as minhas medidas. De que forma? Com simples saquinhos assim eu posso medir o meu pó descolorante e já deixar fracionado. Se eu não tenho uma pessoa no meu color bar, o que é color bar? Meu estoque de salão de beleza. Se eu não tenho alguém direcionado para fazer essas medidas, eu posso deixar todas prontas. Mas eu não posso usar esse saquinho. Esse saquinho que é famoso de geladinho, de laranjinha, já tive experiência com ele. Quando você utiliza ele, ele fura, ele não aguenta, porque ele é muito fininho. Então, se você resolveu fracionar o seu pó descolorante, encontrar as suas medidas, é legal que você pegue um pó, um saquinho mais grossinho, com um lacre de biscoito, que você pode fazer esses sachês. Você pode direcionar tanto de 20, que equipara a esse sachê do mercado, como eu posso fazer
esse de 50 que equipara a esse sachê. Embalagem comercial, embalagem profissional. E dificilmente eu vou manchar o cabelo. Vou conseguir um alto poder de aclaração e, lógico, eu só consigo dar garantia no resultado eficaz se eu usar um produto casado. O que é um produto casado? Mesma marca de pó descolorante, mesma marca de água oxigenada. Isso me permite ter a certeza e a precisão do poder de aclaração, se eu tenho ali 3 tons, 4 tons, 5 tons, 6 tons, 7, pode chegar até 8 tons, né? Claro que para que eu possa fazer isso, é preciso que eu encontre a medida e o valor de cada pó descolorante que eu resolvi trabalhar. Para que eu possa fazer isso, eu preciso da nota fiscal, do pedido, e eu decidi qual que é a forma que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com balança, a balança te permite precisão. Se eu vou trabalhar com dosadores, é importante que você padronize os seus dosadores. Eu tenho dosador de todos os tamanhos. Eu tenho dosador tanto pequeno, tenho dosador intermediário, tenho dosador um pouquinho maior que o intermediário, tenho esse dosador redondinho, que eu não gosto muito dele, que ele vira na balança, tem desperdício. Tem esse dosador, que também ele é um ponto de referência legal, e tem esse dosador grandão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é adotar um dosador. Esse dosador é seu ponto de referência dentro do seu salão. E como que você adquire ele? Normalmente ele vem dentro dos seus pós descolorantes. Todo pó descolorante, na maioria deles, vem aqui dentro um dosador. E você pode utilizar ele tanto nos seus pós descolorantes, na sua água oxigenada, né? Lembrando que se eu fiz a opção do dosador, eu preciso que eu tenha 2 dosadores para que eu possa usar um para a água oxigenada e outro para o pó. Porque se eu uso o primeiro água oxigenada e vou pôr o pó no mesmo, o que vai ficar pregado na parede do meu dosador vai gerar desperdício. Então, seco e seco. Seco para pó, seco para água oxigenada. Então, e observa bem que a hora que você vai utilizar esse dosador por água oxigenada, ainda fica uma quantidade muito grande dentro daqui. E se eu resolvo usar dosador e usar balança também, no fundo do meu dosador, não sei se você está vendo aqui, tem o número 4. Eu pesei o meu dosador, pesei todos eles, 4. Aqui eu tenho um dosador de 6, tá? Aqui eu tenho um dosador de 3 gramas. Por que eu fiz isso? Que pode ser que eu estou usando o meu dosador na minha balança. Aqui, de repente o telefone toca, eu me desperto e ela apaga. Quando ela apaga, eu preciso, já tenho um pouco de pó descolorante que eu coloco na balança, olho por baixo e faço a dedução do valor da minha embalagem do dosador. Isso eu não faço, não é só no meu dosador. Eu tenho também orientação na minha espátula, que pó descolorante não se mistura com o pincel, mistura com espátula. Então eu tenho aqui, se eu deixei aqui dentro e me esqueci, eu sei que aqui tem 15 gramas, eu sei que no fundo da minha embalagem eu tenho 35 gramas, eu sei que o meu dosador tenha a quantidade de 6 gramas e o meu pincel também. Eu vou deduzindo tudo. Isso facilita. Não tem por que não medir, não tem por que eu não pesar. E se eu consigo fazer tudo isso, eu consigo direcionar o valor do meu serviço, o valor do que eu estou utilizando dentro daquele procedimento. E aí, claro, é fácil de eu saber o custo-benefício, mas eu também vou deixar disponibilizado na minha recepção, para a minha equipe, ou para que eu facilite o meu trabalho,
eu vou deixar uma tabela de gramas, ou seja, de porção. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu pó descolorante, aqui nesse caso aqui 600 gramas, vou usar para você, vamos colocar 500 gramas, que é um valor de pó descolorante que é utilizado, a gente diria pó descolorante universal. Ele pode ter 400, 600, 800, mas como ponto de partida eu vou usar 500 gramas, que é uma medida quase utilizada em quase todas as marcas conhecidas. E se esse pó descolorante custa R$100, se eu adotei a balança, eu vou pegar R$100, vou dividir por 500 gramas, né? 500 gramas, eu até coloquei, eu não estou vendo menção nenhuma marca, coloquei um papel alumínio, para que a gente não precisa ficar falando de marca aqui também, né? Aqui nós temos várias opções, tá? Aqui nós temos várias opções de pó descolorante. Nós temos pó descolorante também cobre. E nós temos pó descolorante red, vermelho também, tá? Então eu vou pegar R$100, vou dividir por 500 gramas e vou encontrar o valor. Seria 20 gramas, né? E 20 centavos o grama. Se eu utilizei 20 gramas, que é um sachê assim, ou um sachê assim, 20 gramas vezes 20 centavos daria R$4. Se eu utilizar 50 gramas, que é uma medida padrão, que eu encontro sachês assim, é o que eu faço ele assim, 20 gramas vezes 50, eu estou gastando R$10 de pó descolorante. Claro que a medida eu faço ela do jeito que eu quiser, do jeito que for fácil para me compreender. Para isso eu posso ter 10 gramas, para aquela mechinha douradinha, aquele cabelo, aquele pó que ficou mole, para me finalizar uma mecha, eu posso deixar as medidas já pesadas. E uma medida muito utilizada pelo profissional de beleza é a medida de 30 gramas. Vou utilizar ela aqui, vou colocar no meu lacrezinho e posso fazer esse sachê. Claro que se eu fizer a opção pelos dosadores, eu vou colocar aqui, por exemplo, meio dosador. Aqui eu vou colocar um dosador. E eu vou pegar os mesmos, as minhas 500, vou medir o meu pó descolorante, mas aí eu preciso entrar em harmonia com a minha equipe. Quer conhecer um profissional? Põe ele na balança. Você vai ver o grau de complexidade, o grau de honestidade, porque se passar da conta, você vai ter desperdício. Se faltar, você também, o cabelo vai ter desperdício. Alguém vai levar prejuízo. Então, eu preciso definir quais são os meus padrões. A balança já me disse. Agora, no dosador, eu tenho aqui. O que é meio dosador? Seria isso aqui? Aqui eu pedi para vocês meio dosador, mas eu coloquei quantas gramas também? 13 gramas. Eu tenho a opção de vir no dosador, pegar o meu pó descolorante, medir quantos dosadores cheio vai dar, tá? O meu dosador cheio. Então eu pego lá R$100, que é meu pó descolorante, vamos supor que deu aí 16 medidas, 17 medidas, e eu vou pegar R$100 dividido por 16 ou 17 medidas e vou encontrar o valor de um dosador cheio. Nesse caso aqui, como o meu dosador deu 26 gramas, que é esse aqui, eu fiz a conta por ele. E nesse caso, peguei 100 dividir por 16 por 26, deu 19 dosadores. Se eu pego R$100 e divido por 19 dosadores, eu estou encontrando 5,26. E se eu pego, se você vai usar um dosador cheio, em vez de você usar uma medida padrão assim, você usa uma de montanha assim, olha só a diferença, gente. Diferença gritante. A cada montanha, a cada morrinho que eu utilizo assim, eu acabo tendo desperdício e não tenho como realmente tirar as medidas. E se eu ponho ele aqui, ó, rente, essa é a medida de um pó descolorante cheio. Se eu coloco assim, eu estou fazendo um desperdício de produto. Mas mesmo assim, eu fracionei quanto daria
um pó descolorante de 500 gramas nesse dosador cheio e me deu 16 dosadores. Se eu pego R$100 e divido por 16, eu vou encontrar 6,25. Se eu encontrei uma média, ele assim de 5,25 e ele assim de 6,25, eu estou entendendo que meio dosador está dando na faixa de R$3. Quem usa dosador não tem precisão, tem uma média. E essa média, eu falo para você o seguinte: se deu 17, despreza uma, despreza duas, faça o cálculo de 15, porque na hora que você tiver com pressa, e você não vai errar, você não vai perder dinheiro. E isso acontece nos dosadores convencionais, mas é legal também que eu mostre para vocês o que eu disse no início, o universo de pó descolorante que nós temos. Nós temos aqui um pó descolorante branco, um pó descolorante que pode ser feito freehands, que mexe na mão, uma mão livre, né? Olha só, bem branquinho. Tem várias marcas com pó descolorante. Eu tenho profissionais, tenho colegas, tenho gestores que só trabalham com pó descolorante branco. Tenho também o pó descolorante azul, que eu posso encontrar ele em várias marcas, né? E é um pó descolorante, é o mais utilizado, pelo menos assim no meu meio. Eu coloquei num copinho descartável de café, até mesmo para te falar, se você perder na última hora o seu pó descolorante e precisar dizer as suas medidas, que você utilize um copinho descartável de café. Lembrando que é importante que eu respeite as medidas do fabricante. Se eu utilizei um pó descolorante e a medida é 1 por 1, eu vou usar um de pó descolorante e um de água oxigenada. Se o meu fabricante disse que é 1 por 1,5, eu vou usar uma de pó descolorante e 1,5 de água oxigenada. Se o meu fabricante disse que é 1 por 2, eu vou usar um de pó descolorante e 2 de água oxigenada. Claro que isso para você não ficar perdido. Então, diante do branco, diante do azul, nós temos também o cinza, o grafite. Olha só a cor que legal, parece um cimento, né? Da cor da minha parede. Isso é para clareamento de morena iluminada. Aquele cabelo não precisa abrir tanta cor. Lógico que se você deixar o pó descolorante no cabelo do seu cliente, vai clarear, clarear, e se você não tirar a tempo, vai ter um corte químico. E temos a opção do pó descolorante cobre. Olha que legal! Para você que quer fazer uma ruiva aí, ó, para você que quer criar umas nuances no cabelo chocolate, fica muito, muito bom. Estou sem o pó descolorante lilás e o pó descolorante verde, mas busca aí na internet, procura pesquisar. É legal que a gente saiba de tudo isso, mesmo que a gente não utilize, para ter argumento junto com o nosso colega profissional, com a nossa equipe de trabalho, e até mesmo que a gente cria defesa com os nossos modismos, né? Para o seu cliente falar: minha cabeleireira, um pó descolorante especial. Temos sim vários pós descolorantes especiais, tanto nas cores, como com amônia e como sem amônia, como também dust free que não levanta pó. Se eu preparo um pó descolorante, põe na cumbuca e o pó levantou, ele não é saudável, não é sustentável para mim. Por quê? Eu vou aspirar aquele pó. Então eu tenho o pó descolorante cobre, mas eu tenho o vermelho também. Olha a diferença de cor. Olha. Esse é mais rosé e esse é mais rosinha, um rosinha mais forte. E isso faz com que eu possa fazer um trabalho muito legal, fazer um marketing legal. Para que eu faça tudo isso, eu preciso registrar. Essa canetinha de retroprojetor ou que escreve em CD, é ela que eu utilizo para escrever nos meus saquinhos. Porque eu posso, olha, ela não apaga, tá? Ela não apaga. Eu posso fazer vários copinhos, como também esse de dosador aqui, ó, que é um dosador. Eu não preciso da sua balança. Eu posso pegar o meu dosador que eu defini e fazer as minhas medidas aqui agora, né?
Aqui eu posso colocar o meu dosador. Colocar com o meu lacre. Se eu não quero trabalhar com balança, não é desculpa, tá? Tá aqui meu dosador. Como também eu posso pegar meu meio dosador, que está aqui. Que eu vou pegar o meu meio dosador e vou colocar aqui. Viu como é simples, como é fácil? E se eu não estou com preguiça de ver quanto que eu preciso utilizar, eu guardo os saquinhos. E com aquele saquinho, o que eu preciso fazer? Eu só vou contar a quantidade de saquinhos que ficou após o meu procedimento. Contei quantos saquinhos, já está aqui legendada a quantidade de gramas, eu sei calcular. Se eu usei 3 saquinhos de um dosador, se eu usei 4 saquinhos de meio dosador, ou se eu usei 3 saquinhos de 20 gramas ou 50 gramas. Então, olha, é muito, muito bom. Mas nós temos uma dica para aquele profissional que tem resistência para a balança, que ele tem resistência para o dosador, que ele fala, eu quero usar meu pó descolorante, mas eu não quero ser controlado. Sou eu que pago meu produto, sou eu que utilizo, eu não quero ninguém me controlando. Deixa ele na dele. Mas você precisa criar uma média. E se você cria uma média, entrega o pó descolorante para o seu profissional ou faça assim que ele perceba, até mesmo se você é profissional e gostaria de saber sua medida, vai lá, abre o seu pó, pega a sua água oxigenada, deixa no seu carrinho auxiliar, prepara a medida que você achar que deve, pouco a pouco lá na sua tigela, na sua cumbuca, prepara e vai utilizando pouco a pouco, de forma alguma, do jeito que você achar que deve. Lembrando que antes de você utilizar, que você meça o seu pó descolorante e que você coloca na embalagem. Coloca na sua embalagem, por exemplo, 500 gramas, acabou de utilizar. Terminou de utilizar, pesou o seu pó descolorante ou pesou a sua água oxigenada ou pesou os dois. Quando eu terminei, eu peso depois o pó descolorante e peso depois a água oxigenada. Faça a diminuição do valor, isso eu faço em 3 ou 4 cabelos. Quando eu faço isso, eu encontro a média que eu utilizei em cada cabelo. Se eu utilizei em 4 cabelos, vou somar a quantidade de 4 cabelos e vou dividir por 4. Se eu divido por 4, eu encontrei a média que eu utilizo em cada cabelo. Mas para que isso é importante? Isso é importante para que eu tenha precisão na cor, para que eu tenha precisão no gasto, no consumo, que eu tenha precisão nos orçamentos que eu vou fazer e que eu evite também o desperdício. E se eu quiser atender um a domicílio, ou se eu quiser disponibilizar para um profissional meu fazer em casa, e a gente já tem a média, eu posso disponibilizar para ele um dosador já pronto, assim. Claro que cada marca ela tem uma diluição e nós sabemos que o profissional da beleza ele acostuma trabalhar com um determinado pó descolorante de tal forma que toda vez que ele muda ele acaba apanhando do fracionamento, da dosagem, da medida. E se eu mantenho o pó descolorante, se eu sei as medidas, eu não vou ficar com um rinhagem de comprar um pó descolorante de boa qualidade. E te provo que um pó descolorante de boa qualidade, aquele que você fala que é caro, ele se torna barato. Porque o rendimento é maior, o poder de aclaração também é maior, você tem a certeza, a precisão do que você consumiu e, claro, que você não vai arrebentar a fibra desse cabelo, ele com certeza já tem um plexo, uma proteção interna nesse pó descolorante. Não há motivo para você não controlar o seu produto. Não há motivo para você não dosar o seu produto. Então, eu posso utilizar a minha balança, com o calculador, é claro. Posso usar meus infinitos dosadores. Você vai adotar o que você quer. Posso construir os meus sachês, como mostrei para você. Ah, legal. O que eu posso dizer? Eu posso pegar todos os meus saquinhos,
colocar dentro da embalagem do produto que eu utilizei, aqui que eu vou guardar, exatamente aqui. Quando eu precisar de usar, eu vou aqui e te retiro. Como eu sei que não apaga, eu posso, é reciclável e é sustentável. Numa outra embalagem, eu posso utilizar como lixinho, guardar o meu saquinho com o meu lacrezinho, só as embalagens, para facilitar a minha reposição. E eu guardo o meus saquinhos aqui e posso reutilizar. Viu que legal? Que bacana? É formidável e sustentável. Eu estarei com você sempre com conteúdos assim, na prática, na teoria. Essa aula de hoje, você pode transcrever ela tanto para sua progressiva, suas selagens, suas reconstruções, os seus tratamentos em geral, mas lembre-se que não é só o produto. Você tem a mão de obra, você tem o papel alumínio, você tem os fixos, você tem os variáveis. Te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, que lá você vai encontrar vários conteúdos que você vai ficar encantado, que você pode direcionar a formar o preço, a cada vez escolher produtos de boa qualidade. O seu cliente é o seu patrão e ele merece o que tiver de melhor. E eu te convido a você se inscrever, a você compartilhar essa aula com outras pessoas, e tem um canal de Telegram também com muito material gratuito que está na minha bio. Vai lá, entra lá, compartilha. Nós teremos conteúdo aí o mês inteiro e sempre. Assim eu pretendo, mas eu pretendo contar com você nas sugestões, nos comentários, nos compartilhamentos, e eu te espero no próximo vídeo.